Olá, profundeza! Sejam bem-vindos de volta ao canal que te leva às mais sombrias profundezas do além. Hoje, preparem-se para uma jornada aterrorizante, pois vamos mergulhar em 3 relatos verdadeiros de horror que aconteceram em meio à aparente tranquilidade do campo. Se você é fã de histórias que te fazem questionar a realidade, então aperte o cinto, porque a nossa viagem começa agora. História 1. O apito sombrio da noite. Evan, um homem de 28 anos, encontrou-se em uma nova e solitária fase da vida após o divórcio. Ele decidiu buscar refúgio na pequena cidade de Shadow, no Alabama, na antiga casa de seu avô, falecido há alguns anos. A propriedade, afastada da cidade, cercada por 10 acres de floresta, prometia paz e silêncio. No entanto, a casa em si já possuía uma aura peculiar. Piso de madeira que rangem, portas que emperram e um frio constante, independentemente da temperatura do termostato. Os primeiros dias foram tranquilos, preenchidos por desempacotar caixas e desfrutar da quietude da varanda ao pôr do sol. Mas essa calma foi quebrada na 7ª noite. Por volta da meia-noite, Eva ouviu um assobio vindo da floresta atrás da casa. Não era uma melodia conhecida, apenas uma melodia lenta e quebrada, fora do tom. Inicialmente, ele atribuiu o som a um caçador ou vizinho bêbado. Porém, o assobio se repetiu na noite seguinte, na mesma hora e com a mesma melodia, mas desta vez parecia mais próximo. Eva acendeu a luz da varanda e vasculhou o quintal com uma lanterna, sem encontrar nada, nem mesmo pegadas ou som de alguém correndo. O assobio simplesmente desaparecia, adentrando a floresta. Nos dias seguintes, o assobio se tornou um evento rotineiro, sempre por volta da 1h17 da manhã, com uma precisão assustadora. Evan começou a suspeitar que alguém estava provocando intencionalmente, sabendo que ele estava sozinho. Ele então contatou o xerife. O deputado H, um oficial experiente, ficou visivelmente perturbado ao ouvir o relato de Evan. Suas palavras chocaram Evan. Seu avô costumava nos ligar por causa da mesma coisa. Dizia que alguém estava assobiando na propriedade tarde da noite, sempre na primavera. Nunca encontramos nada. Eu pensei que ele estava ficando velho, mas agora você está ouvindo também. Eva não fazia ideia de que seu avô havia passado por algo semelhante. O deputado aconselhou a manter as portas trancadas, ficar dentro de casa depois do anoitecer, o que Eva já estava fazendo, reforçando a segurança da casa. No entanto, o assobio continuou, aproximando-se a cada noite. Uma noite veio de trás do galpão, mais alto do que o normal, como se a pessoa estivesse bem ali. Eva espiou pelas persianas, mas não viu ninguém e não ousou sair. Na noite seguinte, o som veio da varanda da frente, bem perto da porta. 3 longos assobios, e então silêncio. A noite seguinte foi ainda mais aterrorizante. O assobio vinha de debaixo do assoalho, como se alguém estivesse no espaço de rastejamento, assobiando através das aberturas. Eva não conseguiu dormir naquela noite. No dia seguinte, ele vasculhou o sótão em busca de algo que seu avô pudesse ter deixado. Ele encontrou uma caixa com os diários do avô. Neles, seu avô descrevia o mesmo assobio que ocorria a cada primavera por mais de 10 anos. Ele acreditava que era alguém observando a casa e costumava sentar-se com o rifle perto da porta. O avô notou que o fenômeno só acontecia quando ele estava sozinho, após a morte da avó de Eva. Eva ligou novamente para o deputado H, que, ao ler o diário, ficou visivelmente nervoso e o alertou para ter cuidado, para não abrir a porta se não soubesse quem era. Naquela noite, Evan ficou acordado, com uma espingarda no colo, mal sabendo como carregá-la. À 1h17 da manhã, o assobio começou novamente, mas desta vez, de dentro da casa, no corredor. Evan congelou. A luz do corredor estava apagada, e ele ouvia o assobio se aproximar, passo a passo. Ele se levantou, apontou a espingarda e gritou: "Quem está aí?" O assobio parou. Ele acendeu a luz do corredor, mas não havia ninguém. Nos 2 dias seguintes, Eva não ouviu mais nada, mas não conseguia dormir. Ele estava convencido de que não era uma alucinação ou algo paranormal, mas sim uma pessoa real. A quietude o fez pensar que talvez tivesse acabado. Na 3ª noite, ele foi para a cama após a meia-noite, deixando a luz do corredor acesa por precaução. Exatamente a 1h17 da manhã, Evan acordou com um novo som: batidas.
3 batidas lentas espaçadas, vindas da porta dos fundos, dentro da casa. Depois, silêncio. Ele permaneceu imóvel na cama, ouvindo. 1 minuto depois, um rangido de assoalho no corredor, seguido por outro. Alguém estava andando. A luz do corredor se apagou. Evan pegou sua espingarda, com o coração batendo forte, e saiu do quarto. O corredor estava escuro, mas no fim dele, ele viu algo. Uma pessoa vestindo roupas pretas, com o rosto pálido. A figura estava perfeitamente imóvel, apenas observando. Evan levantou a espingarda, mas suas mãos tremiam. Ele tentou falar, mas a boca estava seca. Com a voz trêmula, ele gritou: "Não se mova." No escuro, a pessoa começou a levantar a perna e a se virar, como se fosse correr. Evan gritou: "Pare!" E, nesse momento, a figura disparou pelo corredor, fora de sua vista. Ele ouviu os passos surpreendentemente pesados da pessoa saindo pela porta da frente para a escuridão. Evan correu para fora e disparou um tiro na escuridão, meio que esperando acertar a pessoa. Ele gritou: "Não volte!" O tiro ecoou, ricocheteando nas paredes da casa. Evan trancou a casa, entrou em sua caminhonete e dirigiu até a cidade, onde dormiu em seu veículo. Na manhã seguinte, o deputado H foi até a casa e encontrou a porta da frente destrancada novamente. Isso confirmou que a pessoa tinha uma chave da casa do avô de Evan. Nada estava quebrado ou faltando, mas o deputado recomendou que Evan trocasse as fechaduras. Extraoficialmente, ele também sugeriu que Evan se mudasse, pois alguém naqueles bosques não havia se dado bem com seu avô com ele morando na casa. Evan trocou as fechaduras imediatamente. Depois disso, ele deixou a casa e foi para a casa de seus pais em outro estado por um tempo, deixando a cargo do pai vender a propriedade. Eles retiraram todos os objetos de valor sentimental e o restante foi deixado ou vendido. O pai de Evan, é claro, omitiu o fato de que havia algum esquisito que vinha perseguindo a casa por décadas. Evan ainda se pergunta como a pessoa conseguiu uma chave, quem era e por que seu avô nunca disse nada. Ele se sente profundamente perturbado por tudo isso. Evan acredita que era algum esquisito perturbado vivendo em uma casa próxima. A experiência o deixou tão abalado que ele se mudou para uma área mais urbana. História 2. O encontro perigoso na Colina da Menta. Nossa próxima história nos leva de volta ao campo, pelos olhos de uma criança de 16 anos que passou seus primeiros 8 anos em uma pequena vila de apenas 90 habitantes. Naquele lugar, todos se conheciam e as crianças tinham liberdade para andar sozinhas pela vila. Em um dia quente de verão, o narrador e seu amigo Julian, então com 7 anos, estavam sedentos por Coca-Cola. A soda era barata nos pequenos supermercados, mas eles precisavam de algumas moedas para comprar 2 latas. Por sorte, uma senhora chamou de sua casa. Ela estava preparando chá de menta para o seu aniversário e precisava de mais folhas. Em troca de 2 sacos plásticos cheios de folhas de menta, ela lhes compraria toda a soda que quisessem. Julian e o narrador acharam a ideia ótima, especialmente porque o narrador não queria pedir dinheiro aos pais. Eles começaram a procurar, sob um sol escaldante, mas mal conseguiram encher metade do primeiro saco. Frustrados, eles continuaram, esperando por um milagre. De repente, 2 homens altos surgiram do nada. Para seus olhos de 7 anos, eles pareciam gigantes, com cerca de 1,70 metros. O que mais surpreendeu o narrador foi que estavam completamente vestidos de preto, com capuzes grandes e calças justas. Nenhum parecia ter mais de 17 anos, mas era difícil distinguir seus traços faciais. Os homens falaram com uma voz amigável e infantil, escolhendo as palavras cuidadosamente para não levantar suspeitas. "Vocês, crianças, estão sozinhas." Julian, preocupado, fez um gesto para o narrador ir embora, mas o narrador, sem entender a linguagem corporal, respondeu alegremente que estavam procurando menta e perguntou onde poderiam encontrar mais. O narrador teve um flashback de um dos homens sorrindo ao ouvir o que eles procuravam. Um deles se agachou e acariciou a cabeça do narrador. Julian rapidamente puxou o narrador pelo braço, com uma expressão séria e um pouco de pânico, e perguntou: "Quem são seus pais?" Naquela região, essa pergunta era uma forma de identificar a linhagem de uma pessoa. Julian, nascido no campo, conhecia melhor as pessoas, ficou assustado por não reconhecer os 2 homens.
O fato de estarem falando com duas crianças pequenas, sem ninguém por perto e até mesmo acariciando a cabeça do narrador, instantaneamente o alertou. Como Julian temia, os homens evitaram a pergunta, focando sua atenção no narrador. Na verdade, eu vi um grande campo de menta. Você vê aquela colina ali? É de lá que viemos. Se quiserem, podemos levá-los ao campo e ajudá-los a encher esses sacos ou até mais. Julian e o narrador conheciam a colina, onde brincavam de esconde-esconde na floresta à noite. Mas nunca haviam visto um campo de menta lá, apenas milho, uvas e melancias. O narrador, ingênuo, ignorou todos os sinais de alerta e concordou em seguir os homens, puxando Julian pelo braço. Os homens começaram a guiá-los, e eles se afastavam cada vez mais da vila. O narrador sentiu a mão de Julian tremer, e um arrepio percorrer sua espinha quando a vila desapareceu de vista. A floresta estava à frente, e não havia sinal de nenhum campo de menta. O narrador tentou perguntar para onde estavam indo, mas os homens davam respostas vagas, como você verá, ou apenas seja paciente. O narrador começou a suar e a desacelerar seus passos, sentindo o pânico tomar conta. Ele percebeu que algo ruim estava prestes a acontecer, mas por alguma razão não conseguia parar de andar. Ele tinha certeza de que se tentassem recuar, algo realmente ruim aconteceria. Julian, discretamente, sussurrou no ouvido do narrador, com uma voz que ainda lhe causa arrepios. Há algo de errado com esses dois. Corra! Essa foi a última coisa que o narrador ouviu antes de Julian começar a correr ladeira abaixo como um louco, sem soltar a mão do narrador por um segundo. O narrador correu como se sua vida dependesse disso, e provavelmente dependia. Eles ouviram os dois homens xingarem. Eventualmente, começaram a persegui-los. O narrador começou a chorar alto de medo, sem parar, sem conseguir respirar. Ele não sabe como conseguiu correr por quase 2 quilômetros de volta à vila sem parar. A senhora que lhes pediu a menta os viu, cheios de lágrimas e suor, com os rostos pálidos. Em algum ponto, ao se aproximarem da vila, os homens pararam de segui-los. A senhora os levou para dentro, deu-lhes chocolate para se acalmarem e perguntou o que havia acontecido. Julian contou a história, pois o narrador estava paralisado. A mulher os repreendeu, principalmente Julian, que mentiu, dizendo que o narrador não queria ir e que ele insistiu em confiar nos homens, por serem tão estúpidos. Após o incidente, Julian foi proibido de sair para brincar por um mês. O narrador levou muito tempo para se recuperar do trauma. Eles nunca descobriram quem eram os homens ou o que eles queriam. Olhando para trás, agora mais velho, o narrador consegue ter uma ideia do que poderia ter acontecido, e isso incomoda profundamente. Ele percebe que havia uma grande chance de ter tropeçado e caído correndo ladeira abaixo naquela velocidade. O narrador afirma que, se não fosse por Julian, que hoje é seu namorado, ele não quer nem imaginar o que aqueles homens teriam feito com eles. História 3. A babá, o stalker e a machadinha. A última história nos leva à infância do narrador, quando seus pais trabalhavam muito, em 2 empregos, para sustentar a família. Para cuidar do narrador, então com 7 anos, e seu irmão Cameron, de 8, eles contrataram uma babá online chamada Michelle, uma jovem de uns 20 e poucos anos. Michelle era amada pelas crianças, sendo jovem, educada e cheia de energia, o que tornava as brincadeiras muito mais divertidas. Ela também os ajudava com as aulas online. Quando o verão chegou, os pais do narrador deram férias a Michelle para que ela pudesse relaxar, especialmente depois de tudo que havia feito por eles. Sem babá para o verão, os pais decidiram levar as crianças para a casa dos avós, no interior do Texas, um pouco longe de sua casa em Oklahoma, mas valeria a pena pela duração da estadia. A viagem de sábado foi longa, mas a paisagem era bonita. Eles chegaram à casa dos avós, uma cabana de tamanho médio no meio de um grande campo aberto e cercada por bosques nos fundos. Havia também um celeiro com animais como vacas, cabras e galinhas. Após os cumprimentos, o avô levou as crianças para um tour pela propriedade, enquanto os pais ficaram conversando com a avó, que preparava o jantar. A noite foi maravilhosa, com todos se divertindo e brincando com a cadela Cora. O narrador e Cameron compartilhavam um quarto com um beliche e uma TV. Os pais dormiram no quarto ao lado. Os pais adormeceram rapidamente, exaustos da viagem, pois teriam que voltar para casa no dia seguinte para o trabalho.
As crianças ficaram assistindo desenhos um pouco mais antes de finalmente dormirem com a TV ligada. Por volta das 2 horas da manhã, o narrador acordou com o som de passos pesados do lado de fora da janela. Ele não conseguia ver nada por causa das persianas. Os passos não acordaram Cameron, pois a TV ainda estava ligada. O narrador então ouviu um barulho estranho vindo da janela. 2 segundos depois, um grunhido. Alguém estava tentando abri-la. Ele foi ao quarto dos pais para acordá-los e contar. Eles não acreditaram muito, pensando que era a imaginação dele, mas ao verificarem, não havia nada. Eles atribuíram o som a um animal, já que estavam no meio do nada. O narrador pensou que talvez sua cabeça de criança estivesse imaginando coisas. Ele voltou a dormir após alguns minutos. Na manhã seguinte, o narrador acordou com o cheiro delicioso do café da manhã da avó, enquanto seus pais preparavam para ir embora. Após o café, os pais partiram. O avô levou as crianças para alimentar os animais e passear com Cora. O narrador quis segurar a guia de Cora e o avô a entregou, avisando para segurar firme. Enquanto caminhavam pela trilha, o narrador precisava puxar Cora a cada 5 segundos. Quando ele finalmente olhou para ver por que ela não estava andando, ele a viu olhando fixamente para algo na floresta. O narrador ficou um pouco assustado, mas olhou na direção e viu uma figura preta parada ali, olhando para eles. Apesar de ser toda preta, ele sabia que estava sendo observado. A figura estava meio escondida atrás de uma árvore, com as mãos na madeira, como se estivesse tentando espiar com o corpo inteiro. O narrador se virou para contar ao avô, mas ele e Cameron já estavam a uns 4,5 metros à frente. Ele correu para alcançá-los, puxando Cora, mas quando contou ao avô sobre o homem na floresta, a figura havia sumido. Era como se nunca tivesse estado ali. O narrador pensou que deveria ter visto se ele tivesse corrido, mas para onde ele poderia ter ido? O avô do narrador já havia sido informado sobre o ocorrido na noite anterior, então ele sabia que o neto não estava brincando. Pelo seu rosto, o narrador percebeu que o avô estava preocupado, mas ele disse que estava tudo bem e que provavelmente era um servo que o narrador havia assustado ao correr. Depois de alimentar os animais, eles voltaram para casa. O resto do dia foi agradável, com filmes e brincadeiras nos aspersores. A avó fez um jantar delicioso naquela noite. Após comerem muito, o narrador estava exausto. Ele tomou um banho rápido e foi para o quarto dele e do irmão. Eles assistiram desenhos um pouco e adormeceram. Por volta da 1 hora da manhã, o narrador acordou com o som de alguém cantarolando do lado de fora da janela. Era a música tema de Kiber Chase, o programa que estava passando. Cameron, que era um dorminhoco pesado, não acordou. Como as persianas cobriam a janela, o narrador não conseguia ver o que era, mas tinha certeza de que era uma pessoa. A princípio, ele pensou que era seu avô fumando lá fora e cantarolando a introdução do desenho que ouviu pela janela. Mesmo sabendo que era uma explicação boba, o narrador, como era criança, gritou: "Vovô!". O cantarolar parou. Após 30 segundos de silêncio, ele ouviu: "Ei, é o vovô. Venha aqui, criança. Quero te mostrar algo legal." O narrador então calçou os sapatos e saiu. Não havia luzes, mas ele se lembrava de como o céu noturno era lindo. Ele finalmente chegou à sua janela, onde viu seu avô parado. O avô estendeu a mão para ele segurar. O narrador pegou a mão dele e ele começou a levá-lo em direção ao celeiro. O narrador tentou conversar com ele, perguntando para onde estavam indo, mas não obteve resposta. Ele começou a repensar o que estava acontecendo, porque seu avô estaria lá fora 1 hora da manhã, mostrando algo legal, porque ele estava usando um suéter com capuz. Então, o narrador olhou para a mão do avô e prestou atenção, percebendo que não era a mão de seu avô, mas de alguém muito mais jovem. Ele tentou puxar a mão, mas o aperto ficou mais forte. O narrador não queria que a pessoa soubesse que ele percebera o erro, então permaneceu em silêncio, mesmo com o coração batendo forte. Ele então olhou para trás do avô e notou um cabo longo saindo da parte de trás de suas calças. Foi quando ele realmente entrou em pânico por dentro. De repente, a voz de seu avô verdadeiro chamou da casa. O narrador não respondeu, mas o homem virou a cabeça para o som. Nesse momento de distração, o narrador puxou a mão e começou a recuar. O homem ficou parado por um segundo. Então,
De repente, disparou em direção à floresta. O narrador correu direto para casa, gritando por ajuda. Quando ele entrou, seu avô estava esperando de braços abertos e sua avó estava ao telefone, apressando a polícia. Pouco depois, os policiais chegaram e começaram a revistar a área. Eles encontraram o homem escondido em uma vala não muito longe da casa. Na vala, havia algumas coisas que ele havia pegado do celeiro. E o mais perturbador de tudo, eles disseram que ele tinha um machado enfiado na parte de trás de suas calças. Após mais investigações, descobriram que o cadeado do galpão do avô havia sido quebrado, deixando-o aberto para qualquer um pegar o que quisesse. No galpão, havia muitas ferramentas que poderiam ter causado mais problemas. Depois de alguns dias, o avô do narrador descobriu que o homem era o ex-namorado de Michelle, a babá, que ele chamaria de Dave. Dave admitiu que estava perseguindo a família e planejava levar o narrador naquela noite. Ele achou que seria mais fácil levar uma menina pequena, então foi atrás do narrador. Ele disse que queria levar o narrador porque sabia que Michelle se importava muito com ele, que, se ele ameaçasse machucá-lo, poderia fazer Michelle fazer qualquer coisa. Dave afirmou que ele principalmente queria usar o narrador para voltar com Michelle, porque queria recomeçar e viver uma vida feliz com ela. Ele alegou que nunca iria realmente machucar o narrador. Após todo esse incidente, os pais do narrador os buscaram uma semana depois, começaram a procurar empregos melhores para poderem ficar mais tempo em casa com os filhos. Eles também demitiram Michelle, o que é compreensível. O narrador é grato por a delegacia de polícia não ser tão longe da casa de seus avós. Mas, o mais importante, ele é grato por seu avô ter acordado naquela noite para ir ao banheiro. Mesmo 20 anos depois, ainda lhe dá calafrios pensar no que teria acontecido com ele naquela noite. Essas histórias nos lembram que a tranquilidade do campo pode esconder segredos sombrios e perigos inesperados. Fiquem ligados nas profundezas do além para mais relatos que desafiam a nossa compreensão do terror. Deixem seus comentários sobre qual história mais te arrepiou e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo assustador. Até a próxima. Profundeza.